boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de janeiro do ano do Senhor de 2021. Você sabe, eu sou Joanisval Gonçalves e a nossa live de hoje é sobre as minhas impressões da Rússia. Minha viagem à terra de Vladimir Putin. E dando as boas-vindas novamente a todos, a nossa live que vai estar disponível no dia, lá pela quarta-feira, no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. A gente começa a falar do tema de hoje, né? Lembrando antes disso, porque eu sempre vou lembrar do nosso mini curso online, já que a gente vai falar de Rússia hoje, do nosso mini curso online nos dias 2 e 9 de fevereiro, Prisioneiros da Geografia, conversando sobre Rússia e China. Irinka chegou aí, bem-vinda, здравствуйте, как дела? Bem-vinda, Irinka, russa, né, bielorrussa, e a gente começa agora a falar sobre as minhas impressões com relação à Rússia. As inscrições para o minicurso você faz aí pela minha bio, né, no linkzinho que tem lá no perfil do Instagram, e também pelo link que a Beatriz vai colocando aí ao longo da conversa. Como é que vai ser a nossa conversa, né? Eu peço que eventuais perguntas, comentários ou coisa parecida sejam feitas por meio desse pontinho de interrogação dentro de um balão que você tem aí embaixo. Tem um pontinho de interrogação aí, um balão, e aí eu peço que você faça as perguntas ali. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, vai passando muito rapidamente o comentário da pessoa, então muitas vezes eu perco. Se você fizer a pergunta, o comentário por ali, não tem como perder, tá bom? Então vamos falar das minhas impressões sobre a Rússia, né? Qual é a origem dessa live, porque é a ideia dessa live? Primeiro, eu estou preparando o nosso minicurso. Como eu falei para alguns, como eu falei antes aqui, o nosso minicurso eu fui dormir, hoje eu fui dormir 3 horas da manhã, produzindo, lendo, preparando o material. Tá muito bacana, com imagem, com vídeo, com mapas, muitos mapas para o nosso minicurso. E eu estou trabalhando em cima da Rússia agora, né? E também chama atenção porque nós tivemos notícias recentes, a Rússia está novamente em evidência, sempre esteve, mas agora, nos últimos dias, surgiu novamente notícias sobre a Rússia aí, e pelo meu interesse naquele país que eu tenho desde muito tempo. A Rússia sempre foi um país que me fascinou, né? Desde a época da União Soviética, mas aqui eu tenho que fazer um disclaimer. Eu tenho ojeriza absoluta ao modelo comunista, socialista, bolchevista, o que quer que você chame, né? O meu interesse na Rússia é um interesse com relação ao país, ao povo e à sua história, e não a ideologia nefasta que dominou aquele país do final de 1917 e a própria União Soviética até 1991. Eu acho a União Soviética um caso interessantíssimo para ser estudado, para ser conhecido, para que não se volte a repetir aquilo que foi feito ali. Então, eu antecipo o meu disclaimer, o meu interesse, a minha paixão pelo assunto, a minha atenção para com a Rússia e também para com a União Soviética se deve exatamente ao quanto aquele país e aquela região do mundo me fascinam. E quando eu estudo a União Soviética, por exemplo, é como se eu fizesse uma viagem a um outro mundo, um mundo que felizmente não existe mais, né? Então, só deixando aqui, passo muito longe de qualquer perspectiva de esquerda, passo longe mesmo de qualquer perspectiva de esquerda e acredito que o comunismo que teve na Revolução, ou melhor, no golpe bolchevique de 1917, foi responsável por uma série de males que assolaram a humanidade nos últimos 100 anos. Né? Então, fica aqui o meu disclaimer. Né? Mas eu queria conversar com vocês para compartilhar as experiências da minha viagem que fiz em 2017, à Rússia. Em outubro, novembro de 2017, eu resolvi ir à Rússia, né? E a ideia é compartilhar minhas experiências, algumas das experiências ali com vocês.
Vamos falar um pouquinho da viagem, né? Porque a Rússia, já disse, é um país interessantíssimo, né? Tem muitas particularidades. Eu estudo Rússia desde a década de 90, de 90, estudo Rússia e estudo russo, apesar do meu russo ser, não me digo fluente em russo, eu consigo me virar, eu sobrevivo, né? Eu não tenho estudado continuamente russo esses últimos 30 anos, e ainda que tivesse, acho que não seria bom em russo, não, porque para mim é uma língua fascinante, mas ao mesmo tempo dificílima de aprender, viu, Irinka? Eu admiro muito, eu brinco com a minha professora de russo, a Yulia, da Yu Idiomas. Quem quiser também uma ótima professora de russo aqui em Brasília, tem a Yu Idiomas, e eu sei que a Irinka dá aula de russo lá em São Paulo também, e hoje pela internet, né? Então, fica aqui 2 dicas de excelentes professoras de russo, né? Mas eu brinco com a minha professora de russo aqui, a Yulia, que Napoleão e Hitler não conseguiram dominar a Rússia exatamente porque não conseguiram falar aquela língua. Aquela língua é linda, mas surpreendentemente, na minha humilde opinião, complexa, né? Mas eu estudo Rússia e russo há mais ou menos 30 anos. E aí sempre quis conhecer o país. Sempre tive interesse em conhecer a Rússia, em viajar, conhecer as grandes cidades, mas também o interior da Rússia. Ainda vou fazer a Transiberiana, pretendo fazer a Transiberiana, pretendo ir de Moscou até Vladivostok, não vou descer para a China não, quero ir até Vladivostok na Transiberiana. E aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de viajar, né? Gosto muito de viajar, e minhas viagens geralmente, sobretudo quando eu vou para fora do Brasil, são viagens de aprendizado, de conhecimento. Eu vou para locais históricos, eu vou em datas históricas, né? Eu vou na celebração de datas históricas, datas importantes, eu vou a lugares históricos, e pouco provavelmente você vai me ver, por exemplo, numa praia durante as minhas férias, né? Fora do Brasil é praticamente impossível, mas você vai me ver em lugares históricos, você vai me ver passeando pelo mundo, que é assim que eu gosto de fazer. Eu não tenho grandes luxos, mas eu gosto de viajar, eu gosto de aprender. E em ocasiões especiais. Daí a ideia de ir à Rússia em 2017. E eu queria ir à Rússia em 2017, em outubro e novembro de 2017, exatamente para sentir o clima sob todos os aspectos, né? A temperatura também, como é que era o clima na Rússia, mas o clima da Rússia 100 anos depois do golpe bolchevique de 1917. Eu queria saber como é que os russos percebiam aquilo 100 anos depois. Eu queria saber como é que era o ambiente de uma Rússia 100 anos depois dos eventos tão nefastos de outubro, novembro de 1917. E, portanto, eu queria saber como é que estava o clima do país. E aí eu começo por São Petersburgo, né? Eu queria saber como estava vivendo aquele povo, né? E eu queria saber qual era o espírito desses 100 anos depois de outubro de 1917. A Ana está comentando aqui, deve ser fantástica a ideia da Transiberiana, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar, Ana, sobre a Transiberiana no nosso mini curso que começa agora no dia 2 de fevereiro, né? Prisioneiros da Geografia conversando sobre Rússia e China. Transiberiana, que foi fundamental para a expansão russa para o leste. Bom, e aí eu queria conhecer a Rússia. Eu queria entender como é que aquilo funcionava. E aí resolvi viajar para a Rússia em outubro, novembro de 2017. Convidei alguns amigos, desses amigos eu geralmente viajo sozinho, mas para a Rússia era uma viagem muito específica, e aí eu queria ver se mais alguém queria ir comigo, né? Geralmente eu viajo sozinho, mas nessa eu queria compartilhar essa experiência. E aí comentei com alguns amigos, e um casal muito querido lá de São Paulo, Gustavo e Adriana, esse casal topou e disseram: lembra, Ana, do Gustavo e da Adriana? A gente tinha viajado com eles para a Normandia em 2014, para os 70 anos
do dia D, né? Outra viagem que algum dia eu posso comentar aqui. Mas a gente tinha viajado junto em 2014, né? E aí, desde então, o grupo que foi gerou uma amizade muito grande. E no final das contas, Gustavo e Adriana disseram: nós vamos com você. E foi sensacional. Foi sensacional, porque eu encontrei com eles, eu estou em Brasília, encontrei com eles em Guarulhos, em São Paulo, né? No aeroporto, e de lá nós fomos juntos para a Rússia, para viver as emoções, para viver essa viagem de 2 semanas, por ocasião dos 100 anos do golpe de 1917. Bom, para viajar, como eu sempre faço, além de convidar os amigos, eu fiz o meu planejamento, né? Contatei uma empresa especializada, e isso é muito importante para quem quiser fazer uma viagem como essa. É importante que você não só conheça para onde você vai, estude, saiba para onde você está indo, mas que você trabalhe com uma empresa especializada. E aqui eu faço uma observação. Em 2014, como eu disse, eu fui para Normandia, no que deveria ter sido uma viagem fantástica em termos de conhecimento, de aprendizado. Fui a partir de um anúncio de uma empresa que se dizia especializada e foi um desastre do ponto de vista de ida a locais, conhecimento, passeios específicos, né? Foi um desastre. O grande mérito dessa viagem de 2014 foi exatamente as amizades que a gente teve, os amigos que a gente fez e que a gente mantém até hoje. Mas em termos de preparação, de responsabilidade da empresa que foi contratada para essa viagem de 2014, foi péssimo. E aí eu fiquei muito preocupado. A Ana está comentando, foi fantástico os amigos que fizemos, exatamente. Amigos que a gente tem até hoje, né? Mas voltando à Rússia, eu queria uma empresa que realmente conhecesse Rússia. E isso foi muito importante. E aí eu contactei a Tchaika. Não estou ganhando jabá do Gustavo, dono da Tchaika, não, né? Outro Gustavo. Nós tínhamos 2 Gustavos nessa viagem. O Gustavo, marido da Adriana, meu amigo com quem nós fomos, e o Gustavo, que era o dono da empresa, que foi também. E aí eu contactei a Tchaika, que era uma empresa especializada em Rússia, né? O dono viveu na Rússia durante muitos anos, era fluente em russo, tinha estudado na Rússia. E hoje a Tchaika é a Rota da Seda. Mudou o nome, mas ela continua como Rota da Seda, né? Procurem o Gustavo lá, né, na empresa, porque são sérios e eu gostei muito do trabalho deles. Procurei o Gustavo e, no final das contas, levei o meu planejamento do que eu queria. Eu ia ficar alguns dias a mais, antes e depois do grupo em si, né? E aí organizamos essa viagem. Fundamental, repito, que se contrate a empresa correta, uma empresa que tenha realmente conhecimento da área e do assunto com o qual ela trabalha, né? Eu queria ir a Moscou, eu queria ir a São Petersburgo, e essa viagem seria a viagem que me traria as primeiras impressões sobre a Rússia, né? E vou começar com essas impressões. Eu estava com muito medo, eu estava com receio de ir para a Rússia. Afinal de contas, a imagem que a gente tem é de um país que, num primeiro momento, é muito refratário a estrangeiros. Até pela própria história da Rússia. A Rússia sempre foi invadida, né? E a gente vai falar disso no nosso mini curso Prisioneiros da Geografia, que começa no dia 2 de fevereiro. A Rússia sempre foi invadida. A Rússia sempre teve uma relação ruim com muitos estrangeiros, né? E eu estava com receio. Estava com receio também porque eu imaginava que o nível de segurança da Rússia fosse muito baixo, né? Então, até por isso a ideia de não ir sozinho, de contactar uma empresa especializada, né? De ir com um grupo, tecnicamente. Então, quando a gente pensa essas primeiras impressões, a preocupação é com a segurança, a preocupação é com a língua. Será que meu russo ia funcionar na Rússia, né? A forma como os russos tratam estrangeiros. E aí eu tenho que contar uma coisa para vocês.
todas essas apreensões que eu tinha com relação à Rússia desapareceram assim que eu cheguei no país. Ou seja, eu estava com uma série de preconceitos, uma série de preconcepções sobre a Rússia que se dissolveram quando cheguei no país. Valeu muito, muito, muito a sair da Rússia exatamente para pôr abaixo as impressões confusas que eu tinha sobre o país. O país é encantador, é um povo muito simpático, E eu me senti muito seguro na Rússia, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou. E isso me surpreendeu muito, andando na rua a qualquer hora. O nível de segurança do país é muito alto, Claro que tem os problemas como o terrorismo, né? Mas até isso diminuiu muito. Os russos têm uma maneira muito peculiar de lidar com terroristas, não vou falar dela aqui agora, mas isso diminuiu muito, né? E em termos de segurança pública, o dia a dia na Rússia, sobretudo nas áreas turísticas, é muito seguro. Outra coisa que me chamou a atenção, sistema bancário muito eficiente, uma casa de câmbio a cada esquina, por exemplo, em São Petersburgo, em todo lugar para onde você vai tem uma casa de câmbio, você troca facilmente dinheiro, né, em instituições efetivamente credenciadas. Me chamou também a atenção a qualidade da internet e das comunicações. Uma dica, primeira coisa que você faz quando chegou à Rússia, as duas primeiras coisas que você faz quando chegar à Rússia, chegar no hotel, saia e vá trocar dinheiro, né, vá trocar dólar por rublo, né, e logo em seguida, saindo da troca do dinheiro, vá a uma empresa de telefonia, uma loja de telefonia e compre um chip. É muito barato e as comunicações funcionam de uma maneira muito eficiente. Alguns vão dizer, mas aí o Putin sabe a minha comunicação. Ele já sabe das suas comunicações. Então, use as comunicações, os meios de comunicação da telefonia russa, que você não vai se arrepender. Foi muito barato o meu chip de internet, eu tinha internet em alta velocidade, funcionando 24 horas por 7 dias da semana. Então, é uma primeira dica. É exatamente, o Barão tá rindo aí, ele já sabe. Quer dizer, não, eu não vou comprar o chip russo, porque o Putin vai saber o que eu tô falando, o que eu tô fazendo. Já sabe, filho. Lamento, né? Se você acha que não, lamento muito, mas ele já sabe. Então, o conselho que eu dou nessas impressões sobre a Rússia é: compre o seu chip, instale no seu telefone e divirta-se, né? A Luana tá brincando aqui, tá rindo, ele já sabe até a hora que você come. Exatamente. Então, divirta-se. Outra coisa, comida. Eu aproveitei para fazer um passeio gastronômico pela Rússia. E aí, de novo, a importância de você estar com a empresa especializada. Como eu disse, o dono da Chaika, a atual Rota da Seda, o Gustavo, ele foi conosco, né? Ele foi com o grupo. Então ele conhecia bem a Rússia, São Petersburgo, Moscou, e com o Gustavo todo dia a gente ia a algum restaurante diferente de comidas das ex-repúblicas soviéticas ou das várias regiões da Rússia. Então isso foi muito interessante, né? A comida do Cazaquistão, a comida uzbek, a comida da Moldávia. Dizem que o único restaurante moldavo mesmo em Moscou fica, e eu fui nesse restaurante, na Embaixada da Moldávia em Moscou. É isso mesmo que você ouviu. Você entra na embaixada e vai para o restaurante, né? Então vale muito a pena. Vinhos da Moldávia a gente recomenda. Também. E antes, o Gustavo chegou depois, né? Mas, como eu disse, a gente foi para alguns dias, chegou antes. E uma das coisas muito interessantes que aconteceram logo que a gente chegou e passeando pela Avenida Nevsky, que talvez seja o eixo principal de São Petersburgo, nós entramos numa lojinha e aí eu me virava em russo
mas o Gustavo e a Adriana conversando em português, aí uma moça nos respondeu, né? Uma moça nos respondeu, e a Cristina Rafaelovna, a Cristina nos respondeu em português, falou com eles em português, né? E é uma russa que é apaixonada pelo Brasil, que estuda português, que fala português. Então foi muito bacana nessa lojinha, que infelizmente fechou em São Petersburgo, mas a gente comprou um monte de souvenir, e na saída a Cristina nos deu uma dica de onde jantar. Tá morrendo de fome. Ela falou: olha, tem um restaurante georgiano aqui, o Tchá-Tchá, que fica aqui perto, recomendo. E aí foi fantástico. Fomos eu, Gustavo e a Adriana pro Tchá-Tchá, né, que é o restaurante georgiano. Fomos para lá e foi delicioso. A comida georgiana, maravilhosa. Eu voltei mais 2 vezes, a gente voltou mais 2 vezes naquele restaurante em 5, 6 dias, né, em São Petersburgo. A gente foi mais 2 vezes naquele restaurante porque estava muito boa. Detalhe, foi a minha primeira prova, grande prova de fogo, né? Porque o cardápio estava em russo. E eu tive que conversar em russo com a moça que nos atendia lá. Então foi muito interessante, tive que traduzir os pratos para o Gustavo e a Adriana, mas foi muito legal, foi uma prova de fogo, e eu estou começando a salivar porque eu estou lembrando da comida georgiana daquele restaurante, né? Então, vale muito a pena. Meu querido Mário, bem-vindo, Mário Jorge, Suzane. Eu estava falando exatamente de um restaurante georgiano que tem em São Petersburgo, que eu começo a salivar quando eu começo a lembrar dele, né? Comida georgiana maravilhosa e bons vinhos também. Então eu explorei a culinária russa naquela viagem e a culinária das ex-repúblicas soviéticas. E uma coisa que me chamou de atenção, uma impressão muito marcante da Rússia. Meu Deus, já são 17h50. Eu acho que a gente vai ter que continuar essa live na próxima semana só para falar de São Petersburgo e de Moscou, tá? Mas vamos lá. Eu tenho minhas anotações aqui, como você bem sabe, né? Uma coisa que me impressionou muito, que me marcou muito nessa viagem, é que eu queria explorar um pouco do passado da Rússia. E eu queria entender como é que os russos viam o passado czarista e o passado soviético. E foi muito bacana, né? E a Suzane está lembrando aí, assistindo o canal. Se você chegou depois, se você perdeu alguma live, vai lá no Joanisval BSB no YouTube e você pode assistir todas as nossas lives, quantas vezes quiser, e se inscreva no canal. Não cai o dedo, né? Eu queria perceber, 100 anos depois do famigerado golpe bolchevique de outubro de 1917, como é que os russos percebiam aquilo tudo? Como é que os russos percebiam o período czarista? Como é que os russos percebiam a União Soviética? E foi bacana. Eu tive excelentes impressões, conversei com pessoas, teve alguns episódios sui generis, né? Por exemplo, para rodar em São Petersburgo. Outra coisa. Talvez você tenha alguma dificuldade com relação ao idioma no que diz respeito a metrô e ônibus, né? Mas hoje, até em razão da Copa do Mundo da Rússia, já tem nas grandes cidades, nos sistemas de transporte gerais, já tem as informações em inglês também, né? Então, se você não fala russo, pode ser que você tenha alguma dificuldade. Agora, assinalo uma coisa: as pessoas que trabalham no sistema de transporte geralmente não falam inglês, né? Então, só fique atento para isso. Mas a gente rodou tanto em São Petersburgo como em Moscou de metrô e de ônibus, né? E um dos passeios que eu fiz com o Gustavo e com a Adriana, recomendo demais os vídeos do meu irmão Joanisval. Obrigado, Mário, obrigado. As estações são lindas em Moscou, em todas as cidades são assim, não conheci. Eu vou falar das estações sim, Suzane. As estações de Moscou, o metrô de Moscou é um caso à parte, né? É um museu subterrâneo, e ele foi criado com esse objetivo, né?
Então, o metrô de Moscou tem até no meu canal no YouTube, Joanisval BSB, tem um vídeo sobre o metrô de Moscou. Então, se você quer conhecer um pouquinho do metrô pela ótica do Joanisval, né, vá lá, veja esse vídeo. Tá um vídeo bem legalzinho sobre o metrô de Moscou. Para responder a pergunta da Suzane, nas outras cidades é assim? Bom, eu conheci Moscou e São Petersburgo. O metrô de São Petersburgo é uma gracinha também e tem estações temáticas. É muito bonito também o metrô de São Petersburgo. E ele tem algumas particularidades, que ele está numa profundidade muito grande e tem estações que estão dentro d'água, assim, estão cercadas por água, então elas se fecham em várias camadas, né? Eu acho que é um mecanismo de segurança. Vale a pena conhecer o metrô de São Petersburgo também. Tá passando rápido aqui, eu não estou vendo os comentários. A Thalita disse que não tinha nada em inglês quando ela foi em 2011. Ela sofreu com o transporte. Hoje você sofreria menos, Thalita. Hoje já tem alguma coisa, né? E a Ana está comentando também que as cidades as cidades de Yaroslav e Zuzdal são perfeitas para conversar sobre o passado. Você tem muitas cidades assim na Rússia, vale muito a pena. O povo tem que ficar no subterrâneo, sem dúvida nenhuma, porque é muito frio, é verdade. A Lívia tá dizendo que foi há 2 anos na Rússia e amou. Então, voltando à questão, é impossível não se apaixonar pela Rússia, Lívia. Né? Vale muito a pena. Então, voltando à questão dos meios de transporte, você hoje já tem alguma coisa em inglês. Mas é importante que você dê uma treinada, pelo menos no cirílico, para tentar entender o nome das estações. Né? Mas eu não tive problema, né? Porque falo um pouco de russo, então não tive grandes problemas com os meios de transporte. Foi interessante, e a gente estava falando da alma do povo russo, né? Os funcionários não falam inglês. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou, em todo o metrô, e que são muito profundos, o metrô de Moscou é profundíssimo, é uma grande profundidade, eu comento disso no nosso vídeo lá no YouTube, ao final da escada rolante, lá embaixo, tem sempre uma guarita ou 2 na escada rolante, e que em São Petersburgo era sempre uma senhorinha que controlava. Fica uma pessoa dentro da guarita com um telefone, né? Isso remonta aos tempos soviéticos. Aqueles que forem, reparem nisso. Guarita sempre com alguém dentro, né? E que certamente é um controle que vem da época soviética. Hoje em São Petersburgo, Moscou varia, mas em São Petersburgo geralmente são senhoras, né? Funcionárias públicas antigas ou aposentadas que estão trabalhando ali. Mas eu peguei ônibus também. Eu peguei ônibus e estava falando do povo. Foi uma experiência fantástica. Eu estava indo para Peterhof. Peterhof, que é o Palácio de Pedro o Grande, um dos palácios que Pedro o Grande construiu, um palácio fantástico nos arredores de São Petersburgo. E aí a gente foi de ônibus, eu, Gustavo e a Adriana. E o que acontece? O Gustavo ele é mais moreno, a Adriana tem uma cara de origem libanesa, então ela tem expressões libanesas muito fortes, e o Gustavo é mais moreno. E aí estamos lá, nós no ônibus, né? E de repente um senhorzinho olha para ele, faz um comentário, olha para ela, e aí pergunta de onde nós somos em russo. E aí eu respondi de onde era e nós começamos a conversar em russo sobre Brasil. Aí passamos a conversar sobre o russo, o Gustavo até gravou um pouco disso, né? Gravou essa nossa conversa, e foi muito legal, porque veja, foi um senhor no ônibus que começou a conversar. Puxou conversa, começaram a conversar, já era um senhor já de idade, e a gente começou a bater papo. E aí daqui a pouco a gente começou a conversar sobre a Rússia. E aí o senhor começou a reclamar do sistema de pensão russo. E à medida que ele falava do sistema de pensão russo, uma outra senhora que estava lá atrás, na época da União Soviética era melhor. Aí um outro ponto do ônibus, mas não era melhor não, hoje é melhor do que na época da União Soviética. A cobradora, e lá tem cobrador no ônibus, a cobradora começou a fazer comentários também. No final das contas, foi fantástica essa experiência. No final das contas, no nosso trajeto de São Petersburgo para Peterhof, foi uma meia hora mais ou menos no ônibus,
Tava todo mundo discutindo sobre o país, falando de Rússia dentro do ônibus em razão da nossa conversa. Né? Todo mundo opinando. Pô, foi fantástico, foi divertidíssimo. Gente, tá passando muito rápido. A Suzane, por exemplo, botou uma pergunta que eu só estou vendo agora. Teria alguma cidade que tenha mantido fiel ao que era na época da Revolução, algo mais próximo do que era? Eu vou conversar sobre isso. Eu peço que as perguntas, por gentileza, usem o ponto de interrogação aqui, senão eu não vejo. Né? Senão eu não vejo. Né? Mas foi muito bacana aquele pessoal todo conversando no ônibus, né? E aí no final a gente estava chegando, o senhorzinho falou, olha, eu vou sair agora, mas daqui a 3 estações é onde o senhor tem que descer e tal. Foi divertidíssimo. O Suzano está comentando aqui, só faltou a vodka, mas foi um papo. É esse o povo russo. É esse o povo russo. Então quando dizem que o povo russo é frio, é distante, mais ou menos. A gente começou a conversar no ônibus e bater um bom papo. Né? Um povo interessante, um povo muito interessante, um povo muito cioso do seu passado, um povo que tem muito orgulho de ser russo. Uma outra coisa que me chamou a atenção é uma sociedade interessantemente conservadora. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vi isso em Moscou e vi em São Petersburgo, ninguém me contou. Dificilmente uma senhora vai em pé dentro de um ônibus ou dentro de um metrô. Os homens levantam e dão lugar para uma senhora, para um senhor mais de idade, para uma senhora grávida. Há uma cortesia muito natural. Pais andam de mãos dadas com os filhos. Pais andam de mãos dadas com os filhos no metrô. Você não vê nada em excesso, aquele pessoal diferente. Por exemplo, você vai a Berlim, eu adoro Berlim. Berlim é minha cidade do coração, eu amo Berlim. Né? Mas tem todo tipo de gente na rua. Né? Até Moscou se segue mais um padrão. Né? E as pessoas leem muito, é muito rico. Nos meios, nos ônibus, metrô, transporte público, as pessoas estão lendo o tempo todo. Isso vem de uma tradição russa de incentivo à leitura. Né? É um povo muito culto. É um povo que tem uma prática da época da União Soviética, dos soviéticos levarem os filhos, pelo menos periodicamente, aos museus, aos lugares históricos, para que houvesse aquela assimilação da cultura. Museus, então, há uma assimilação da cultura. E tanto Moscou como São Petersburgo são riquíssimos em museus. Então, esse é um papo para a próxima live. Eu estou vendo que já são 18 horas, eu vou falar um pouquinho mais, mas a próxima live vai ser só sobre São Petersburgo e Moscou. Eu ainda estou nas minhas primeiras impressões. Também me virei com o meu russo, foi muito bacana. Eu disse que os funcionários não falam inglês. Então eu precisei de algumas informações e comprar o cartão de metrô também, no metrô. E aí tive que me virar em russo. E foi muito bacana. Aí você vai me dizer, mas tem as maquininhas. A maquininha não estava funcionando. Eu fui comprar o cartão da maquininha, deu pau. E aí eu tive que chamar uma funcionária e explicar para ela em russo o que estava acontecendo. E deu muito certo. Né? Muito aprendizado. É muito interessante que, conversando com os russos e passeando pela Rússia, São Petersburgo, e eu vou falar de São Petersburgo na próxima live, é uma cidade marcadamente que naquele momento trazia muito do golpe bolchevique, da Revolução de março de 17, depois do golpe bolchevique de outubro. E os russos estavam revisando aquele passado. Eu participei de um evento gigantesco, a Festa da Luz, que aconteceu na Praça Central, ali na Praça dos Museus, onde fica o Hermitage, onde ficam outros prédios públicos, é uma praça central, com milhares de pessoas. Um esquema muito simples de segurança e tudo, mas eu não vi uma noite, eu não vi nada acontecendo de violência, de assalto, de gente bêbada caindo em cima. Foi um evento fantástico. E esse evento eu coloco imagens dele também no meu canal no YouTube. Se não conhece o meu canal no YouTube, Joanisval BSB.
Um dos primeiros vídeos que tem lá no meu canal do YouTube, é um vídeo de 2018, mais ou menos, ele mostra um pouco dessa festa da luz lá em São Petersburgo, com projeções nos prédios à noite, né? Vou já falar disso, Mário. O Mário perguntou qual a percepção do povo sobre o Brasil. Vamos conversar sobre isso. E nessa festa foi muito bacana, porque essa projeção, esse show de luzes, contou a história dos Romanov e contou a história do final da dinastia Romanov e da tomada do poder pelos malditos bolcheviques. E é muito interessante como nesse vídeo eles mostram como os bolcheviques destruíram a Rússia. E recuperavam ao mesmo tempo, nesse vídeo, a imagem dos Romanov, Nicolau II, alguém de certo modo muito abalado e até fraco com relação à gestão, à administração do país, mas apaixonado pela família. As meninas Romanov, né? Olga, Anastácia, Maria, né? As meninas Romanov, lindíssimas, né? Faltou a quarta. Olga, Anastácia, Maria. Eita, deu branco. A quarta Romanov, me faltou o nome. Mas eu vou lembrar, né? Então foi muito bacana vendo esta revisão de um passado bolchevique. Em Moscou, por exemplo, a festa que celebrava tanto em Moscou como em São Petersburgo, a festa que celebrava o golpe bolchevique passou a ser a festa da unidade da nação, a festa da federação, né? Então eles continuavam comemorando, só que com outro motivo. É um civismo muito forte, né? E o povo não pensa nem de longe, pelo menos a maior parte da população, em ter o comunismo de volta. Obrigado, Paulo, muito bom, excelentes informações e curiosidades. Obrigado, Paulo. A gente vai ter mais na próxima semana. E eles estão começando a revisar a história de 17, né? A queda do czar, a tomada do poder pelos bolcheviques. A Tatiana, obrigado, Ricardo. Pô, faltou completamente. Tatiana, Olga, Maria e Anastácia. Olga era mais velha. Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. E o príncipe Alexei, que foram brutalmente assassinados junto com o czar e com a czarina em julho de 1918 pelos bolcheviques dos Urais, né? Lá em Ekaterimburgo. Ekaterimburgo é uma cidade dos Urais, a cidade mais importante da região. Eu vou falar sobre Ekaterimburgo no nosso minicurso online também. Então a impressão é que eles estão revisando o passado, tem pavor de qualquer retorno ao comunismo, mas ao mesmo tempo querem o retorno da glória da Rússia, né? E nesse sentido, Putin é importantíssimo ali. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, porque eu vou deixar para o minicurso. Se você não participar do minicurso, o problema é seu. Mas no nosso minicurso sobre Rússia e China, que começa no dia 2, vai ser dia 2 e dia 9 de fevereiro, e as inscrições estão aí, eu vou falar um pouco dessas percepções sobre o poder do Estado, o poder do líder, seja ele o presidente, o secretário-geral ou o czar na Rússia. Mas há uma busca de um retorno à glória da Rússia, que foi o que o Putin trouxe depois dos terríveis anos 90, que foram anos de caos. E isso me surpreendeu também quando eu andava por Moscou e conversava sobre as reformas que foram feitas. A Beatriz acabou de colocar o link aí para o minicurso, se você quiser se inscrever, ou depois da live você clica lá na bio, né, ou no Linktree, você vai ver lá na nossa bio, tem a inscrição para o minicurso, tá? Mas uma pergunta que o Mário Jorge fez, qual é a impressão sobre Brasil que eles têm? Naquele momento a impressão era muito positiva. Pelo menos uma parte da Rússia, dos russos, conhece mais o Brasil, e isso eu não vou falar posso falar com uma certa segurança, uma parte da Rússia conhece mais o Brasil do que a maioria absoluta dos brasileiros conhece a Rússia, né? Então é sempre bom lembrar disso, viu, Mário?
Ó, a Bia colocou aqui, ó, no Jonisval Gonçalves, lá no perfil, tem o link para o mini curso. Mas a percepção era muito amistosa do Brasil, né? E, por exemplo, nessa conversa no ônibus e outras, a gente eles pediam informações e começavam a comparar, por exemplo, o tamanho dos dois países. O Rio Amazonas, eu me lembro que o senhor chamou a atenção para o Rio Amazonas e para o Rio Neva, que banha São Petersburgo. Teve um comentário interessante, acho que foi no ônibus ou em uma outra conversa. Alguém lembrou do Garrincha. Porque teve uma Copa em que a Rússia, a União Soviética, enfrentou o Brasil, não teve isso? Então alguém lembrou do Garrincha e do Pelé. E aí o Gustavo, que é mais moreno, o pessoal começou a associar a cor dele com Pelé, com jogadores brasileiros. A imagem que se tem do Brasil é uma imagem positiva. É uma imagem positiva. E isso é muito gratificante. E continua sendo aquela ideia de onde o brasileiro vai, ele, com algumas exceções, e apesar de uma mídia hoje que cada vez mais denigre a imagem do país, mas onde a gente vai, a gente ainda é bem aceito. E para responder a tua pergunta, Mário, a impressão é positiva e certamente eles conhecem mais o Brasil do que nós conhecemos a Rússia, né? Então, caminhando para a conclusão sobre as nossas impressões, as primeiras impressões, e de novo, semana que vem eu vou ter que falar de São Petersburgo e de Moscou. E aí a gente vai fazer um passeio por essas duas cidades e eu vou falar das particularidades dessas duas cidades. Como eu disse, é um povo muito culto, né? Foi o Garrincha que disse, só faltou combinar com os russos. Exatamente, Barão. É um povo muito culto, um povo ainda conservador. Uma coisa que me chamou a atenção também, eu não vi em cidades como Moscou e São Petersburgo, pode ser que haja, mas eu prestei muita atenção nisso. E eu não vi mulheres andando de burca, como você vê em algumas cidades europeias. E a população islâmica da Rússia é uma população significativa também, né? Mas essas pessoas das regiões islâmicas da Rússia, em regra, não são radicalizadas, né? Então, isso me chamou a atenção. Povo muito educado. A parte, as impressões sobre questões militares e históricas são uma parte mesmo. Eu vou deixar uma live só para falar desses meus passeios, né? E os prédios, muitos parques. Moscou, por exemplo, São Petersburgo foi construída por Pedro o Grande num pântano, né? Mas São Petersburgo é chamada de a Veneza da Rússia, porque é uma cidade com vários canais, tem a ponte sobre o rio Neva, que algumas vezes por dia ela abre uma ponte suspensa e abre para passar os navios que vão para o Báltico, né? Muitos parques, muitos espaços públicos. E em Moscou chamou a atenção também para a quantidade de parques e de árvores. Moscou foi construída dentro da floresta, né, da taiga russa, né? Então eles têm muitas áreas assim e os moscovitas aproveitam isso, né? Os prédios, chama muita atenção também que há muitos prédios, inclusive prédios públicos, que ainda têm os símbolos comunistas nele. No Ministério da Defesa você olha, passa pelo Ministério da Defesa, lá em cima tem a foice, o martelo e a estrela. Isso é louco ainda na Rússia. Então, é uma forma interessante de ver a Rússia. Vocês devem ter percebido que eu não falei até agora de pontos turísticos em geral. Eu vou falar disso na próxima live. A Flávia está perguntando aqui, vamos ver, pretende voltar a visitar a Rússia, outras cidades em especial? Sem dúvida nenhuma. Essa é a grande certeza de quem vai para a Rússia. Você vai ter que voltar. Então eu pretendo voltar à Rússia sim. Espero sim que essa pandemia acabe, né? Pretendo voltar à Rússia. Pretendo voltar mais a São Petersburgo e mais a Moscou também. São cidades que você vai passar dias ali aprendendo, conhecendo, né? E eu vou falar delas na próxima live, no próximo domingo às 17h. Mas pretendo ir ao interior da Rússia também e a outras cidades. Eu tenho muita curiosidade e um interesse específico de ir, por exemplo, a Volgogrado, né? Que é a antiga Stalingrado, né? E Volgogrado, no rio Volga, mais ao sul, naturalmente,
é uma cidade que me atrai e eu quero conhecer. Eu quero conhecer Kursk também, né? Que é uma cidade no interior da Rússia onde houve a maior batalha de tanques da história, né? E tem um museu do tanque de Kursk ali, que parece ser muito interessante. E quero conhecer os Urais e o Cáucaso, né, que são as duas grandes barreiras da Rússia ali, né, da Rússia, os Urais separando a Rússia, separam a Europa da Ásia, né, os Urais separando a Rússia europeia da Rússia asiática, da Sibéria, né. Quero conhecer os Urais, por exemplo, Ekaterimburgo, né, por diversas razões, entre as quais porque é a cidade onde o czar foi assassinado, onde os Romanov foram assassinados. O Paulo está dizendo, quando voltar, convide os amigos. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Eu não sei se você já estava aí, eu acho que você já estava quando eu comentei que essa viagem para a Rússia eu fiz convidando os amigos. Né? Eu fui com um casal muito amigo, o Gustavo e a Adriana, e foi sensacional. Pena que o Gustavo e a Adriana não estão participando dessa live de hoje, eles não puderam participar, mas ia ser bacana eles comentando. Foi uma viagem para todos nós inesquecível, inesquecível. E ainda respondendo a pergunta da Flávia, não esqueci de fazer a Transiberiana. Eu ainda vou fazer a Transiberiana, passar uns dias no Lago Baikal, que é o lago maior, ele só é menor que o Mar Cáspio, né? Mas é o mais profundo lago do planeta, né? E é gigante, né? Quero conhecer o Lago Baikal e quem sabe ir até Vladivostok, né? A Rússia do Extremo Oriente, né? Conhecer aquilo dali. Milhares de possibilidades. No nosso mini curso Prisioneiros da Geografia. Você está cansado de ouvir, mas eu vou repetir, não estou nem aí. Mini curso Prisioneiros da Geografia, que começa no dia 2 de fevereiro, será dia 2 e 9 de fevereiro, das 20 às 22. As inscrições, ainda dá tempo de fazer inscrição, divulgar aos amigos. Se você não fizer, vai perder, porque eu não vou fazer outro tão cedo sobre Rússia e China. Né? Então, nesse mini curso, eu trago inclusive algumas imagens muito marcantes da Rússia, desse interiorzão da Rússia, das cidades, de lugares fascinantes. Né? A gente fala dos vários climas da Rússia, que vai desde o gelo do Ártico até o deserto ao sul. A Bia colocou o link aqui para a inscrição no minicurso. A gente fala de tudo isso, Então eu quero conhecer, e quando voltar à Rússia, sem dúvida nenhuma, Paulo, vou convidar os amigos, porque é muito bacana. Eu viajo muito sozinho, né? Mas é um tipo de viagem que a gente ganha muito quando está passeando com os amigos. E eu nem contei ainda, e vou contar só na próxima semana, porque já vão 17 minutos a mais de live. Vou contar na próxima semana sobre Moscou e São Petersburgo. Muito interessante as cidades. Vamos lá, mais uma pergunta. Professor, é indispensável falar e ler algo em russo ou inglês com inglês consegue sobreviver? Essa pergunta o Barão deve ter colocado um pouco antes, né? Mas só para não deixar sem resposta, é importante que você consiga ler um pouco em cirílico, né? Você não precisa falar russo, mas a grande verdade é que fora dos grandes centros, fora de Moscou e São Petersburgo, pode ser que você encontre alguma dificuldade das pessoas não falarem inglês. Agora tem uma outra particularidade. Eu não sei se é pela característica da língua, e eles têm mais fonemas do que a gente, mas geralmente os russos, quando falam português, você vai encontrar pessoas até em uma quantidade significativa falando português na Rússia, sobretudo em São Petersburgo, né, mas Moscou também. Falam um português impecável. Os russos que eu conheço que falam português impecável. Então, se você der sorte, você pode encontrar russos falando português. Francês é comum também. Espanhol, muitos falam espanhol, né? Mas o grosso da população é russo. Fala russo. Então, vale a pena ter alguma noção de russo. Mas, como a Thalita falou, ela esteve lá em 2011, eu tive em 2017, já mudou muito em relação, por causa até da Copa do Mundo, quando veio aquela grande leva de estrangeiros para lá. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Já avança a hora, passou muito rápido sobre essas impressões relacionadas à Rússia.
E isso me faz, na próxima semana, continuar falando sobre Rússia. E aí eu vou falar das impressões específicas sobre São Petersburgo, a capital imperial da Rússia, e Moscou, indubitavelmente a capital soviética da Rússia. A gente vai conversar sobre isso na próxima semana. Obrigado, Lívia, obrigada pela aula maravilhosa, que é isso. Boa semana, Lívia. E aí eu aproveito para lembrar, mais uma vez, essa live estará disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, e aproveite para se inscrever para o nosso mini curso sobre Rússia e China, Prisioneiros da Geografia, conversando sobre Rússia e China, que será nos dias 2 e 9 de fevereiro. Se você se inscrever, tenho certeza, já tem alguns inscritos aqui que eu sei, a Marcele, o Barão já estão inscritos, você não vai se arrepender, porque vai ser um curso divertidíssimo, interessantíssimo, onde a gente vai falar de Rússia e vai falar de China. Bom, me despeço agora. Agradeço pela presença. Obrigado, Mário. Mário, você é suspeito. O Mário está dizendo que foi excelente. Você é suspeito, meu irmão. Mário é meu irmão. Então, obrigado. E espero vocês na semana que vem. Obrigado pela participação até agora. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo, às 17 horas, aqui nesse mesmo bate-horário e mesmo bate-canal. Obrigado, Neves, Tom Marcelli, Lívia, Paulo, Thalita. Obrigado, pessoal. Obrigado, Barão. Obrigado a todos. E na próxima semana, Marcel, obrigado. Próxima semana a gente se vê nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, às 17 horas. Para falar mais, o tema você já sabe. Vai ser, obrigado, Ana. Vai ser sobre Rússia. Dessa vez, as minhas impressões sobre São Petersburgo, antiga Leningrado, São Petersburgo, Petrogrado e sobre Moscou, a capital da Rússia hoje. Então, até a próxima semana. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Abraço!